Mas quando a gente passa por essa etapa de estarmos diante da grandeza, da majestade de Deus, a gente começa a falar: Senhor, como Tu és grande, Senhor, como Tu és grande, Senhor. Oh, glória. Eu precisava dessa ordem. E tudo é passado, meu irmão. Instruções são passadas, estudos são passados para serem passados à frente. A palavra de Deus tem mais de 2000 anos, pelo menos o Novo Testamento, pelo menos não, o Novo Testamento. O Velho Testamento tem mais. Mas nenhuma palavra caiu por terra, aleluias. Nesse tempo todo, nosso Deus, que é fiel, preservou a palavra dele. E hoje, depois de mais de 2000 anos, o apóstolo Paulo, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em outras palavras, não estou inventando nada não estou criando moda não estou formando um partido, não. O que eu recebi do Senhor, eu estou entregando para vocês. Como é que vocês vão fazer a ceia? Como é que vocês vão celebrar? Aí o 24 ele explica: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo estava lá na última ceia? Não estava. Mas olha a fidelidade, olha o desejo de querer ver cumprir a palavra de Deus. Eu recebi do Senhor, eu não estava lá, é fé. Eu recebi, e agora eu estou entregando para vocês como que vocês devem celebrar a ceia, tá? Aí ele apresenta os dois elementos que compõem a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. É o pão, é o vinho, tá? Tem gente que gosta de fazer o pão caseiro, tem gente que gosta que já compra, já parte o pão. Isso não vem ao caso, porque é um elemento. Não precisa, vamos pegar o trigo que vem lá de Israel, e vamos fazer esse... Isso, precisa disso. Não, mas esse vinho tem que amassar a uva na hora. Não precisa. Isso é ritual. E tem que tomar cuidado, senão o povo acaba acreditando mais no pão e no vinho do que na própria atitude, na própria palavra. Não é assim? Tem gente que faz isso. Da mesma forma que começa a crer mais no óleo do que no Espírito Santo. Mais na pomba do que na pessoa do Espírito Santo. Né? Aí vira uma idolatria, de certa forma. Não é mesmo? Então, tendo esses dois elementos, que são elementos. O elemento é aquele que simboliza. Ele não é. Então, não tem transubstanciação. Nós não cremos nisso. Não, agora vai transformar no corpo de Cristo. Não existe, na Bíblia não está escrito isso. Agora transformou no sangue de Cristo, literalmente. Aí dá para o povo e fala: você está comendo. Tem até uma crença que fala: não morde não, senão você vai morder o corpo de Cristo. Não é assim que eles falam? Você está comendo o corpo de Cristo, engole. Não é para morder não. E o vinho é o sangue de Jesus agora. Não é, literalmente, materialmente falando, não é. Agora, as pessoas, elas podem, pela fé, se transportar para... Então, o que eu recebi, eu entreguei. Ela se transporta. Como que faz esse transporte? Fé. Mais à frente a gente vai ver essa questão de memória. A questão de trazer a memória é fé. Trazer a memória é se transportar, percebe? Porque o que foi... Por que foi registrado? É para a gente lembrar. Você não faz uma relação de coisas para você não esquecer de jeito nenhum quando você vai no mercado? É assim são as escrituras. Por que foi escrito? Olha, escreve aí, meu povo tem que lembrar. Quando ele lê, ele vai e pratica. Então, por isso que a vida do crente é assim: ler, praticar, estudar, praticar. É uma lista. Pratica, depois de ler. Lê e depois pratica. Amém? Então pode pela fé,
Não acreditar que isso é o corpo, que isso é o sangue, não. Mas pela fé, acreditar no que isso pode provocar na minha vida. No que isso pode me favorecer. No que isso pode causar na minha vida. Porque a ceia, e nós vamos ver à frente, a celebração da ceia do Senhor, ela pode trazer duas coisas para a vida do crente. Uma negativa e outra positiva. A ceia, ela age dessa maneira. Tem gente que acha que é só positivamente. Vai comendo, vai bebendo, não tem problema não. Isso vai fazer bem. Faz não. Faz não. Se comeu indevidamente, não faz bem não. Nós vamos ver mais à frente. Por ser mesmo Timóteo, no versículo 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí que está. O que é em memória? Em memória, como eu falei, você se transporta, só que essa memória ela tem que estar composta de tudo que aconteceu, porque você está trazendo à memória algo que aconteceu, sim ou não? Você vai trazer à memória aquilo que não aconteceu? Uma coisa, aí é fictício. Aí não existiu, para que trazer a memória? Vai ficar vivendo uma ilusão, vai ficar vivendo um engano a vida toda. Mas a ceia aconteceu, a celebração da Santa Ceia aconteceu. E eu pergunto para vocês, Jesus fez, ou a propósito faz alguma coisa à toa? Vou fazer por acaso. Tudo que Cristo fez, mesmo estando 100% homem aqui na terra, tudo que Ele fez foi com um propósito. Amém? É um propósito. Então nisso consiste trazer a memória. Primeiro eu lembro que são fatos que ocorreram, e contra fatos não há argumento. Em segundo, eu tenho essa reverência, e nessa reverência contém respeito, submissão, crença absoluta naquilo que eu estou fazendo, tanto por efeito negativo como por efeito positivo. E sobretudo que é estar obedecendo a palavra de Deus e consequentemente estar adorando ao Senhor nosso Deus. 26, olha agora. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja. Em primeiro lugar, eu trago a memória. Em segundo lugar, eu vejo que tem um propósito, tem um objetivo. Que não é simplesmente a pessoa ter um desencargo de consciência religiosa. Eu fui lá, participei da ceia. Esse mês eu não perdi a ceia. Graças a Deus. Ufa! Que é isso? Por isso que eu digo, o crente que falta no dia da ceia, das duas uma, ou ele não está levando a sério, né? Ou eu não sei o que está acontecendo, ou ele não tem esse conhecimento. Porque se ele engendrou para o lado religioso, o costume religioso, ele está perdido, ele está errado também. Porque foi imposto sobre ele um jugo. Olha, você não pode perder a ameaça, sabe? Fica ameaça. Você tem que vir no dia da ceia. Se você não vir no dia da ceia, você está perdido, hein? Vai ter maldição. Aí ele cresce com essa ameaça, esse jugo. Jugo de escravidão, um peso religioso nas costas dele. Aí ele começa a faltar. Tudo bem, deixa para lá. Aquilo que me ameaçaram lá não é verdade mesmo? Ele fica só se baseando nisso. Agora, se ele entra no espírito da coisa, no sentido de que ele, mais uma vez, repetindo, porque repetir é segurança para vós outros, para todos nós. Se ele continua reverenciando, respeitando, crendo, vendo que tem um objetivo, vendo que vai surtir resultados maravilhosos na vida dele e vai glorificar o nome de Jesus, ele tem prazer em vir. Ele tem prazer em participar da ceia do Senhor. Ele tem prazer, porque ele está encarando isso como um costume espiritual que compõe a vida dele, que faz parte da vida espiritual dele, que não pode ficar sem, porque se ficar sem, fica incompleto, ele fica inativo, ele fica um crente que não está produzindo o devido fruto, porque isso também é fruto. Ter prazer pelas coisas sagradas e continuar tendo prazer pelas coisas sagradas, isso é fruto.
Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é um anúncio. Agora aqui eu abro um parênteses acerca dessa situação. Porque veja, quando a gente traz à memória Cristo com os discípulos, e até teve o pintor que pintou lá, né? O momento da ceia, que está sentado, lembra aquele quadro lá? Está sentado Jesus lá na ponta da mesa e todos os discípulos. A foto é bonita. A foto a gente até encara de uma forma legal. Mas quando você começa a ver o que aconteceu naquela reunião, é complicado. Por quê? Houve traição, houve dúvida, houve disputa. Jesus está sentado e ele anuncia: um dentre vós vai me trair. Uau! Já pensou que clima? Hein? Que clima? Um dentre vós vai me trair. E aí todo mundo começou a ficar o quê? Ouriçado. Como assim? E todo mundo queria saber. Será que sou eu? Não é assim? Será que sou eu? Será que... E Pedrão, eita. Aí o Pedro, né? O Pedro era terrível, né? E tinha um monte lá, tinha 12 lá. E Pedro manda mensagem, parece que ele manda um zap lá. Porque... Aí ele manda um zap para quem está próximo de João, que era o apóstolo querido, amado, que se reclinava ali em Jesus, no peito de Jesus, né? Aí o Pedro manda uma mensagem para esse que estava próximo do amado. Para esse amado pergunta aí quem é que é. Que coisa, não? Aí Jesus chega e fala: aquele que coloca o pão comigo e molha. Mas o engraçado que eu vejo, né, nesse momento é que parece que não revelou. Porque depois Jesus, ele chega para Judas e fala: o que você tem que fazer, faz logo. Lembra? E aí diz a Bíblia que os discípulos pensavam que Jesus estava mandando ele comprar alguma coisa, porque ele guardava a bolsa do dinheiro. Olha só que coisa, né, tremenda. Então foi um momento triste, sabe? Porque eu não sei definir qual é o momento mais triste, que é o momento onde a pessoa decidiu que vai trair e começou a querer agir para trair, ou o momento da traição, né? Não sei o que é mais difícil. Se é o planejar, se é o arquitetar, sabe? Ou se é a execução. Sabe, gente? Então foi triste, foi difícil. Essa reunião, essa ceia, não foi facinho, não foi uma coisa linda, maravilhosa. E ali Jesus, o que passa mais para os discípulos? Vou morrer. Vou ser entregue. Tá? E ó, vocês vão fugir tudo. Vocês vão me abandonar, todos vocês. Já pensou? Momento triste, gente. Planejamento, entenda o que eu quero dizer. Planejamento da desgraça futura. Planejamento de como iria acontecer essa tragédia. Planejamento. Porque quando acontece uma tragédia de um justo ser entregue, tá? Uma criancinha bonitinha e tal, apesar de ser bonitinha, fofinha, não sei o que lá, comove. Um idoso fofinho, comove. Quando você vê esse idoso sofrendo, essa criança sofrendo, maus tratos, né? Você já fala, você fica indignado, não é verdade? Aquela pessoa que é pessoa de bem, que não é um psicopata, né, filha? Fica indignado, porque tem sentimento, não é mesmo? Agora você imagina Jesus lá, essa cena, e todo o planejamento que ele falou: vou morrer, vão me matar. Vou ser entregue. Então foi um momento muito triste, foi um momento muito difícil. Por isso que o momento da ceia tem um momento triste, que é quando nós vamos ser contristados. O que é também trazer à memória, gente? De que foi o justo que foi entregue por amor de muitos injustos, dos quais eu sou o primeiro. Como diz Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Cristo morreu ao seu tempo pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. É esse momento. Tá? Não é momento de festejar, troféu, ganhei. Não. É o momento de assumir que o pecador sou eu, o pecador fui eu. O que devia não era Jesus que morreu na cruz. O que tinha dívida era eu. A dívida era minha.
Jesus nunca deveu nada. Jesus nunca pecou. Jesus nunca transgrediu nada. Jesus, ele saiu de lá do trono da glória dele, se despojou, se despiu da sua majestade e se tornou o homem, assumindo a forma de servo. E ele foi servo até a morte, e morte de cruz. Então esse é o momento da ceia principal, onde eu vou pensar, como será que está a minha vida? Senhor, no que tenho te... Meu Deus, passou o tempo rápido. Senhor, no que tenho te ofendido? Salmo 51. Senhor, tem misericórdia de mim, porque contra ti eu pequei, contra ti somente fiz o que era mal perante seus olhos. De sorte que tu terás sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. À sua vista, Senhor, não há justo nenhum. Não há quem busque, não há quem mereça a tua glória. Todos se extraviaram, se corromperam a uma. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Entende? E vamos fazendo isso até que Jesus volte. Agora a gente não vai ficar aqui passando o vídeo da vida de cada um. Como é que foi a sua semana? Como é que foi o mês? Você pecou? Olha, você não está digno para participar. Olha você. Acho que já está claro, né? Que precisa ter essa aliança com Cristo para participar da ceia, sim ou não? Aliança. O que é aliança? O que é aliança? Aliança é acordo. Então a pessoa, primeiro, nasceu de novo. Se arrependeu dos maus caminhos. E o que Jesus ordena? E o que Jesus coloca como norma? Isso é normativo para a igreja do Senhor, é que todos aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos, nasceram de novo, precisam passar pelas águas do batismo. Não importa se é imersão, se é por aspersão, tem que ser batizado. Para quê? Para fazer parte de uma religião? Não. Para testemunhar. Essa é forma de testemunhar publicamente, é uma forma figurativa de que a pessoa, ela realmente está deixando a velha criatura lá nas profundezas das águas, e ela está levantando como uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que é ser nova criatura? Como diz o apóstolo Paulo, o que matava não mate mais, o que roubava não roube mais, também o que matava não mate mais também, é claro, mas o versículo fala, o que roubava não roube mais, antes cada um trabalhe para sobreviver e ter com que acudir o necessitado. O que mentia, não minta mais, antes fale cada um o seu próximo a verdade. É isso, é o arrependimento, ser nova criatura. E o que mais? Precisa estar na comunhão com os santos, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja. Amém? Aí essa pessoa está apta a participar da ceia do Senhor. Se não está, é melhor não participar. Porque como eu falei, tem resultados positivos, como tem resultados negativos. Aí o 28, por que eu não vou examinar? Porque a Bíblia fala para cada um examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ora, a pessoa, ela já tem o quê? Ela já tem todos os elementos para ela chegar a uma conclusão, sim ou não? Ela tem a orientação, então conclua. Está digno? Participe da ceia. Não está? Não participe. Ah, mas é vergonha. Vergonha para quem? Vergonha para quem? Não. Não é vergonha para quem não participou, é vergonha para o diabo. Por quê? Porque o entendimento prevaleceu, o entendimento venceu. Amém? Faz as coisas com entendimento. E aí não vai ter o quê? A condenação. Porque a condenação vem. Olha o 29, o juízo vem. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir? É o que eu acabei de falar. Discernimento. Saber o que é certo e o que é errado. Tá? É de Deus? Não é. Discernir. Aí 30. Olha as coisas negativas que tem para aquele que fica comendo da ceia. Igual como eu falei, tem muitos aí dando ceia para todo mundo, à torta e à direita. Olha a consequência que vem para esta pessoa. É 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Tá?
Eu creio que além do problema espiritual, dessa fraqueza espiritual, essa questão da pessoa estar, a Bíblia diz, você que está dormindo, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, desperta dentre os mortos. Sabe, dormir espiritualmente é terrível, sabe? E aí o 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, tá? Então todo dia, julgar aqui significa o quê? Ser avaliado. Então a todo momento, nós somos avaliados pelo Senhor. Olha só que Deus maravilhoso, Deus que te ama. Ele envia o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele envia pessoas para te instruir na palavra de Deus. Para que você também tenha orientação e tenha esclarecimento. Para que, a partir daí, você esteja capacitado a tomar a decisão certa. E qual é a decisão certa? Aquela que agrada a Deus. Fique de pé.